Tá ok, obrigado. Então, após essa pausa aí, por questões técnicas, vamos dar continuidade à nossa sessão de julgamento do dia 14, perdão, do dia 17 de junho de 2020, do horário da tarde, das 14 horas. Certo? Então, pego com a palavra a conselheira Bárbara, que está relatando o item da pauta número 98 da empresa Republicar. Então, com a palavra, a conselheira Bárbara, então, dá continuidade aí no seu voto. Tá, joia. Agora vocês estão me escutando bem? Tá ótimo. Perfeito. Então, vou cantar uma música. É o seguinte, auto-infração de PIS e de COFINS é uma agência de publicidade e a grande discussão é a questão do conceito de receita. Por quê? Como ela recebia e repassava alguns valores para os veículos de comunicação, ela entendia que a receita dela era só um montante líquido. Veio a autoridade fiscal, falou o seguinte, me comprova um pouco na linha do que a gente estava discutindo na sessão da manhã. Me comprova que você fez efetivamente os repasses. Ótimo. Aí, durante o ano de 2003, só verificar que eu não decorei. Durante o ano de 2003, durante o ano de 2004, ela vai e comprova, faz uma planilha de todos os valores que ela recebeu e repassou para os veículos de comunicação. Aí a autoridade fiscal fala o seguinte, tudo bem, mas esse raciocínio seu que os valores recebidos e repassados para os veículos de comunicação não são receitas suas a partir de outubro de 2004. Por quê? Em 2004 foi editada a Lei 12.925 e no artigo 13 falava o seguinte, o disposto no parágrafo único do artigo 53 da Lei 7.450 aplica-se na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS e para a COFINS das agências de publicidade e propaganda, sendo vedado o aproveitamento do crédito em relação às parcelas excluídas. Então, o que o artigo 53 da Lei 7.450 fala? Era um dispositivo específico para a questão de imposto de renda, e falava o seguinte, olha, quando for serviço de publicidade e propaganda, eu vou excluir da base de cálculo as importâncias pagas diretamente ou repassadas às empresas de áudio, de rádio, televisão, jornais, revistas atribuídos à pessoa jurídica pagadora, beneficiária, pela comprovação da efetiva realização de serviço. Era um dispositivo específico para excluir da base de cálculo do imposto de renda e que em 2004 veio esse dispositivo e falou o seguinte, aplica-se ao PIS e à COFINS. Então, a discussão é o valor recebido e repassado para as empresas de rádio, televisão, engloba a receita ou não durante os meses anteriores a 2004, a outubro de 2004, porque de outubro de 2004 em diante, o fiscal considerou os valores que foram comprovados como não passíveis de tributação pela receita. Pelo PIS e pela COFINS, né? Não seria receita. Então, basicamente, essa é a controvérsia. Eu acho que eu já posso passar para o voto. Pode, né, Neilton? Tá sem som. Queria só fazer um questionamento de fato, se você vai esclarecer isso no voto. Se esclarecer, você pode deixar para depois. Mas é porque o lançamento é PIS e COFINS, não é isso? Sim, mas esse reflexo de RPJ CSL foi para outra turma, para a terceira sessão, e a terceira sessão mandou para a gente. Certo. O de IRPJ,
Já foi julgado? Está sendo julgado? Você sabe dizer? Processo de RPJ? Neudson. Porque se é reflexo, Não pode. seria interessante a gente conhecer o resultado lá, para a gente nos balizarmos, né? E eu sei que tem questões diferentes, né? Mas só no caso sim, de... Sim, já foi. Tá até aqui, é a primeira questão do meu voto. Ah, tá, né? Você faz para esse... Tá certo. Sim. Tá ok, obrigado. Pode ir. Tá, mas é só para ponderar o seguinte, essa discussão, ela diz respeito especificamente ao PIS e a COFINS, porque é uma questão de estar ou não no conceito de receita, os valores repassados, e a questão da data da vigência da lei 10.925, que ela veio em outubro de 2004. Aliás, a vigência que a autoridade fiscal considerou foi outubro de 2004, que ele considerou uma questão da noventena para entrar em vigor, né? Porque a lei ela é especificamente de só um minutinho aqui. Tudo bem, pode continuar. A lei é de julho, de 23 de julho de 2004. Então, vai ter essa discussão se aplica a noventena ou não aplica a noventena. Então, é só para ponderar que essa discussão ela é um pouco específica do PIS da COFINS, em razão de ter uma lei específica em 2004. Bom, vou começar o voto trazendo o julgamento do IRPJ e da CSL. Nesse caso especificamente, o que aconteceu? O contribuinte, ele declarou só a parcela de 20% das notas fiscais emitidas, porque 20% era a receita dele no entendimento dele. Aí a fiscalização fala o seguinte: não, sua receita é completa, mas se você me comprovar os repasses a partir de outubro de 2004, eu concordo com você que esses valores deveriam estar fora da base de cálculo do PIS e da COFINS. Para fins de RPJ e CSL, como o contribuinte não conseguiu comprovar algum dos repasses, o contribuinte perdeu o auto de infração reflexo de RPJ e de CSL. Tá? Aí isso foi para a terceira sessão mandou para gente, por isso que eu tô julgando. Aí tem uma preliminar específica de mandado de procedimento fiscal, mas eu estou superando essa preliminar porque a dúvida do contribuinte, o questionamento do contribuinte, não sei se alguém vai entender de forma diferente, mas é que o MPF extensivo ele foi recebido junto com a própria lavratura do auto de infração. Então, já tinha MPF, mas só o MPF que foi para prorrogar e estender ao PIS e a COFINS foi recebido junto com o auto de infração. Eu não vi nulidade nesse caso, então estou superando essa preliminar. Bom, em relação, primeiramente, à vigência da 10.925, a autoridade fiscal entendeu que somente a partir de outubro, apesar da lei ter sido editada em ter sido publicada em julho de 2004, ela só faria efeito a partir de outubro de 2004, em razão da noventena. Então, inicialmente eu afasto esse argumento, porque a noventena ela é uma limitação do poder de tributar, né? Se eu estou em benefício do contribuinte, eu não aplicaria a noventena, é um direito do contribuinte de não surpresa. Então, eu não estou entendendo que a vigência, nesse caso, se daria com a aplicação do princípio da noventena, seria na data mesmo de publicação. Além disso, eu vou trazer o seguinte. Aí na página 12, nesse sentido, a autoridade fiscal autorizou a exclusão dos valores efetivamente comprovados como repasse aos veículos de comunicação a partir do mês de outubro de 2004, em conformidade com a planilha juntada às folhas
33,65, porque o contribuinte ele se antecipa durante o procedimento de fiscalização e faz uma planilha de tudo que ele consegue comprovar. Aliás, a grande parte dos valores ele não consegue comprovar, mas o que ele consegue comprovar, o fiscal aceita, só que aceita só a partir de outubro, em razão da vigência da 10.925. Entretanto, os valores efetivamente comprovados como repasse dos meses de janeiro a setembro foram mantidos na base do PIS da COFINS, tendo em vista que a Lei 10.925 não estaria vigente. Nesse ponto, tem razão a recorrente, no sentido de que os valores por ela cobrados, que são repassados aos veículos de comunicação, não são receitas por ela auferidas. Essa questão deve ser entendida em conformidade com a legislação que dispõe sobre o exercício da profissão de publicitário, de agenciador de propagandas, a Lei número 4.680 de 65, bem como à luz do decreto número 57.690 de 66, que regulamenta aquela lei. Aí eu trago o dispositivo especificamente do decreto e da lei, que fala o que é a agência de publicidade e propaganda, e que é a pessoa jurídica e especialidade na arte, técnica e publicidade, que através de especialistas estuda, concebe, executa e distribui a propaganda aos veículos de divulgação por conta e ordem de clientes anunciantes, com o objetivo de promover a venda dos produtos, difundir ideias e tal. Nesse sentido, os honorários do serviço de propaganda não se confundem com os reembolsos de despesas que também são cobrados pela agência e que visam remunerar o serviço prestado dos veículos de comunicação, conforme evidencia o artigo 7º do Decreto 57.690. E trago a redação específica do decreto, que fala o seguinte: os serviços de propaganda serão prestados pela agência mediante contratação verbal ou escrita de honorários e reembolso das despesas previamente autorizadas, tendo como referência o que se estabelece os itens tais e respectivos subitens tais, da norma do conselho, beleza, das normas deles lá. Os valores cobrados pela agência dizem respeito, portanto, tanto aos seus honorários quanto aos valores que serão repassados aos veículos de comunicação. É nesse sentido o entendimento evidenciado no acórdão número 201, 80.660, proferido no antigo Conselho de Contribuintes, em 2007, trago essa parte especificamente, que foi bem parecida com o que a gente está julgando agora. Trago também o entendimento do próprio Supremo, do conceito de receita, trataria esse valor de simples ingresso e não de receita propriamente da agência de publicidade. E faço o seguinte: dou parcial provimento para aceitar os valores da própria planilha que a autoridade fiscal considerou como válida para outubro, novembro e dezembro, que são os valores efetivamente comprovados, e dou em maior extensão desde janeiro. Então, os valores que não foram comprovados como repasse, eu estou mantendo no auto de infração. Agora, os valores que constam da planilha de janeiro até setembro, que não foram considerados pela autoridade fiscal em razão da não vigência da 10.925, eu estou desconsiderando. Por quê? Estando vigente ou não aquele dispositivo, os valores recebidos e repassados aos veículos de comunicação não constituem receita. Então, é basicamente isso. Ok. Comentários? Dúvidas? Sim, pode falar. Então, vou fazer uma pergunta para a relatora. Aqui. Pelo que me parece, a fiscalização já tinha aceitado esse critério, né, dos repasses, né? Mas sim, não aceitou totalmente. Alguns ela rejeitou e, no caso, você estendeu, não é isso? Sim, os valores, o auto de infração ele é bem maior do que o valor efetivamente comprovado. O que ela comprovou, que está na planilha 33 a 65, o fiscal falou: ok, eu adoto esse critério, mas só a partir de outubro de 2004, quando a lei autorizou que isso não fosse considerado receita. O meu voto é no sentido: não, isso nunca foi receita. Então, uma vez comprovado, desde janeiro até setembro, eu estou dando provimento. Estou adotando o mesmo critério do fiscal.
De fato, isso não é, como tu diz, isso não é um benefício fiscal, né? Quando a lei veio nessa linha, ela Não. basicamente só Evidenciou que. evidenciou aquilo que já era realidade, certo? Uhum. No meu entendimento, sim, Alan. Isso não é um benefício, a fiscalização tratou como um benefício e aplicou só a partir da vigência da 10925. Ok. Certo. Bárbara, você quer dar uma sugestão do dispositivo, quando se diz assim, quando se diz, a fim de que seja excluído a base de cálculo do piso da COFINS, os repasses a efeitos de comunicação efetivamente comprovados. Seria interessante especificar um pouco quais são esses efetivamente comprovados. Como você falou, apontados nas planilhas de folhas tais e tais, ou na tabela tal, entende? Tá. Porque pode surgir uma dúvida, quais são os Na efetivamente página comprovados? 17, eu copio os valores constantes da planilha, mas eu posso colocar isso no dispositivo. Mas uma questão específica, que o valor é pequenininho, mas quando você olha lá o auto-infração, foi até bom você ter me falado, porque eu passei o voto como se tivesse acabado, mas tem uma parte que é exclusão de receita financeira, que tem uma partezinha, é pouca coisa. No próprio auto de infração já está discriminado o que é receita financeira. E a recorrente pede para que isso seja excluído da base de cálculo, porque no ano de, né, por causa do alargamento da base de cálculo e a questão de não tributação das receitas financeiras. Inclusive, isso não foi alegado em impugnação, mas ela alega isso no recurso voluntário, e eu entendo, inclusive, que a gente está vinculado à decisão do STF nesse caso. Certo. Alan? Então, a questão da receita financeira, você está falando, você excluiu com base no o que? No arreado do STF, decisão do STF, é isso? Foi. É porque, de fato, num dado momento, as receitas financeiras vão ser excluídas, não é isso? Sim. Entendi. E você conheceu de ofício esse Não, item. não foi nem de ofício, não. Ele pede no recurso voluntário, mas evidencia que não, isso não foi. Eu só estou trazendo que isso não foi argumentado em impugnação. Entendi. Mas Como a questão é unicamente de direito, você entendeu que não houve preclusão e que você poderia sim. conhecer naquele momento, certo? Eu acho que eu poderia reconhecer, Sim. inclusive, de ofício, mas eu não estou fazendo de ofício porque isso Ele está no alegou, ele recurso apenas não alegou voluntário. na primeira instância, entendi. Sim. Se envolvesse questão fática, eu realmente eu divergiria, mas como é uma questão de direito, Só estou então, evidenciando para vocês, entendeu? Que isso vem no recurso voluntário, certo. mas não está na impugnação. Para mim, não tem nenhum problema, eu reconheceria de ofício. Mas eu acho que pode ter alguém que divirja, né? Então, ô Neudson, só para fechar aqui, eu vou pegar essa tabelinha e vou colocar no dispositivo. Certo. Você pode só apontar a página onde está a planilha também. Acho melhor colocar isso aqui no dispositivo, é Então, pequeno. tá certo. Aí depois eu pego o dispositivo. Tá. Você atualiza e depois eu pego à noite, eu pego lá na pasta T. Você põe na pasta T depois, tá? Tá, já estou modificando aqui agora. Podemos voltar? Alan? Acompanhe a relatora, presidente. Certo, Zé. Isso é um tema aí que, quando eu advogava, os principais clientes eram agências de publicidade, inclusive estive no antigo Conselho de Contribuintes sustentando oralmente esses casos de PIS e COFINS, que era até antes da lei, e a discussão era justamente se isso era custo ou se era receita de terceiro. E aí nas pesquisas é interessante que as normas regulamentadoras do SEMP, né, que é a entidade de agência de publicidade, elas que mandam a agência faturar. Então, o cliente, né, que é o anunciante, ele só paga os honorários da agência, a comissão da agência, junto com os valores dos veículos de comunicação que nem emitiam nota, porque eles eram imunes. Então, não tinha uma nota fiscal dos veículos. Então, era como se fosse aquelas notas de débito. Então, a Globo,
os veículos de comunicação mandava, a agência faz o quê? Ela fatura na nota fiscal, deduz o grosso, que normalmente é 80%, que é o maior custo. Agora acho que a pandemia, uma propaganda em horário nome da Globo deve ser bem mais barato do que fora da pandemia. E aí é interessante, só para 2 minutos falando, que eu lembro que eu tive um grande impasse no município, principalmente nos municípios, porque na nota fiscal eletrônica você não tinha um campo que permitia uma dedução tão grande na nota fiscal. Então as agências, como é que era? Elas faturavam 100 e ofereciam uma tributação 15, 20, ninguém entendia isso. Então a gente tinha que fazer todo um tratamento para mostrar que o principal componente do custo de uma publicidade é a veiculação. E aqui eu concordo com a Bárbara, é muito fácil você comprovar esse repasse, porque é a transferência para o veículo e a nota de débito. Então, não é receita própria, nunca foi. A lei aqui, ela só buscou dirimir, evitar novas autuações, e precisa, sim, ser comprovado, esse repasse tem que ser comprovado. Então, eu acompanho o voto da relatora. Ok. Obrigado, Lisandro. Acompanho a relatora. Ok. Gisele? Acompanho a relatora. Presidente, esse foi um tema que isso gerou muita controvérsia na Receita, muita autuação, é um debate que era constante, até que veio essa lei para poder resolver essa situação. Né? Como o Toselli bem comentou, me lembro, trabalhava em Brasília, ainda tinha muitos casos discutindo exatamente esse problema, porque a realidade fática mostrava como que era a situação, mas a legislação não permitia, então ficava era muito, muito complicada essa situação. Mas eu acompanho a relatora. Obrigado. Alexandre? Acompanho a relatora também. E a Bárbara, relator. Eu vou também acompanhar a relatora, entendo que a lei veio mais para esclarecer, né, para tirar dúvidas, e que deve ser dado nesse aspecto, né, quase uma lei interpretativa, acho, já diante da situação fática, específica, né, dessas agências de publicidade. E não tem por que limitar, né, o efeito, nesse caso específico, né, o efeito da lei, somente após se a gente pode reconhecer até mesmo, a meu ver, pode reconhecer até mesmo antes da lei, como a relatora bem apontou na decisão do CARF anterior à lei. Eu só queria pontuar que esse lançamento tributário de agora não se confunde com o que a gente viu anterior, né, porque lá não estava em discussão a natureza da receita. Lá era outra situação, outro lançamento, porque era lançamento por presunção. Aqui é lançamento por comissão direta, e aí sim a natureza da receita vai fazer diferença, porque a gente conhece a receita, não conhece de fato, não só presumiu a receita, né? Conhece de fato. Então, faça essa distinção aí em relação ao processo que a gente julgou pela manhã. Então, eu acompanho a relatora, então ficou assim, no sentido, o restar julgamento, né? Nós vemos o colegiado em dar parcial provimento ao recurso voluntário, exonerando parte do crédito tributário lançado, nos termos do voto da relatora. Certo? Vou anotar aqui. Isso por unanimidade. Ok. O item 99 da pauta também foi retirado. Também por uma das partes.
a pedido das partes. Vamos ao item 100, primor agropecuário, votado pelo conselheiro Efigênio. Ok, presidente. Já está na pauta. Na pasta, melhor dizer. Presidente, esse é um caso relativamente simples. Foi lavrado um auto de infração de Imposto de Renda e Contribuição Social, referente ao ano calendário de 2007, e aquele batimento que a Receita faz. Foi declaração inexata, ele apurou algumas diferenças e lançou com multa de ofício de 75%. Basicamente, a alegação do contribuinte é no seguinte sentido: olha, eu disponibilizei toda a documentação, tudo, não ocultei nada, a minha DEPJ, tudo ok, então eu faço jus, não deveria ser aplicada a multa de 75%. Ele vai invocar determinada legislação, no sentido que ele poderia recolher com benefício da denúncia espontânea até 20%, no máximo até 20%, no 20º dia subsequente ao termo de início de fiscalização. Então, basicamente, a controvérsia é essa. Então, eu já passando para o meu voto, no parágrafo 11, segundo a recorrente, em razão de tratar-se de débitos declarados e não pagos, não seria devida a incidência de multa de ofício de 75%, mas sim a multa de mora, limitada a 20% do valor do tributo. Tal entendimento estaria em consonância com o benefício da denúncia espontânea e com o princípio do indúbio pro réu, previsto no 138 e 112 do CTN, e com base no artigo 47 a 9.430. E aí eu transcrevo o artigo 47 a 9.430 e comento: o benefício de recolher o tributo até o 20º dia subsequente à data do recebimento do termo de início de fiscalização aplica-se aos débitos declarados, o que não é o caso. A autoridade julgadora de primeira instância, que tem acesso aos sistemas informatizados da Receita Federal, afirma que os valores objeto de lançamento deste processo não foram confessados em DCTF. E aí eu colaciono aí o trecho em que ela citou esse item. Eu destaco ainda que, com o advento do artigo 90 da MP 2158, são objeto de lançamento de ofício somente as diferenças apuradas em declaração prestada pelo sujeito passivo. Ou seja, os valores declarados não estão sujeitos ao lançamento de ofício, porquanto, uma vez confessados, em razão de não haver pagamento, são passíveis de inscrição em dívida ativa. Nesse sentido, não há falácia em denúncia espontânea para valores não declarados e não recolhidos. Portanto, é devida a aplicação da multa de ofício de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, no caso de falta de pagamento ou recolhimento, e falta de declaração ou não declaração inexata, que é o artigo 44, inciso 1. Quanto à aplicabilidade desse dispositivo, trata-se de... porque ela questiona também a aplicabilidade do artigo 47. Aí é questionamento de lei, a súmula CARF número 2, a questão da inconstitucionalidade. Seria uma alegação indireta. Então, com base nesses argumentos, eu conheço do recurso voluntário e, no mérito, eu nego provimento. É como voto, presidente. Ok, obrigado. Ao debate, alguma dúvida, discussão? Podemos ir à votação. Ok. Conselheiro Alain? Presidente, acompanha o relator. Roseli? Acompanho. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Acompanho o relator também. Também acompanho, presidente. Certo. Também acompanho o relator. Então, ficou em negar provimento por unanimidade ao recurso voluntário. Os itens 101 e 102 da pauta também foram retirados a pedido das partes. Vamos, então, ao item 103, Samarco, a votadora conselheira Gisele. A palavra, Gisele. Sim, só um detalhe, é um paradigma. É Certo? 112, né, Wilson? 112. 103, não? 103. Ah, é 103, isso.
103. Não, na verdade, mudou aqui. É o 103 é que eu pus o 10.680. número errado, tá bom. É 103 e 100 e depois 13. o processo é o 10.680, 92.3155. É o processo. 92.3155. É esse mesmo? É que eu numerei errado, peraí, só um segundinho. Peraí. Pegando uma pauta aqui, só um segundo. É o final 2012, 18. É o que eu salvei aqui na nossa pasta em número 112. Eu devia ter salvo, eu errei aqui, é 103, tá? Que tá o número 112 na minha pasta, é o 103. E depois o 113 é 113 mesmo. Certo. Que é o segundo, tá? Mas eles são bem parecidos, a ideia é exatamente a mesma. Meu voto está bem curtinho, então eu vou nele até para vocês olharem os fundamentos do despacho decisório, também pedido de compensação, tá? De pagamento indevido a maior, e o DARF, né, está inteiro alocado e, portanto, eles não conseguem, o sistema, evidenciar pagamento a maior. Tá? Aqui, já no item 2, vocês vão ver nesse sentido, essa diferença de valor e exigência. A interessada, ela apresenta manifestação de conformidade e alega que, por equívoco, após transmitir sua decompre, não retificou a DCTF de março de 2010, na qual deveria ter substituído o valor inicialmente declarado a título de imposto de renda retido na fonte, de rendimentos do trabalho de qualquer natureza, de residentes ou domiciliados no exterior, nesse montante pela quantia realmente devida de 89. A diferença se dá em razão das alíquotas de CID, imposto de renda retido na fonte, tá? Eu vou explicar isso melhor no voto. Então, com relação à alíquota, ela acabou recolhendo uma diferença aqui. E aí eu já vou, depois já no voto, eu vou enfrentar isso e acho que fica mais claro. Aqui o ponto importante que eu vejo no relatório é mostrar o fundamento para a DRJ julgar improcedente a manifestação de conformidade, tá? E também o fato do lastro probatório, por decorrência, vir em sede de recurso voluntário, tá? Mais para que os senhores também, enfim, se incomodar nesse sentido. Então, o argumento central trazido na decisão de piso para não reconhecer o direito creditório pode ser assim sintetizado, tendo em vista a inconsistência entre os dados constantes das declarações entregues pela interessada e considerando que ela houve por bem não juntar aos autos nenhum outro elemento de prova do valor realmente devido, não há como concluir com segurança que houve, de fato, o recolhimento a maior do imposto de renda retido na fonte. Cientificada da decisão, ela apresentou o recurso e traz aí, nessa ocasião, o lastro probatório. Aqui, né, então, no presente caso, eu já vou direto para o voto, ao efetivar sua compensação por intermédio da DECOMP, a recorrente indicou como crédito a compensar aquele constante de DARF e, na consulta dos sistemas, realmente constatou que o referido DARF estava inteiramente apropriado. Aqui a gente tem um erro, né, formal, né, da DCTF, então, portanto, o contribuinte teria que, além da DCTF retificadora, trazer esclarecimentos lastreados pelo conjunto probatório pertinente. Aí, item 13. Assim sendo, então, diante da decisão da DRJ, aí que a recorrente, então, ela não trouxe sede de impugnação, mas diante da manifestação, ela trouxe, além da DCTF retificadora, maiores esclarecimentos nessas folhas. A partir, aí já vou falar sobre as provas. A partir da análise das provas, verifica-se que, para o período de apuração sob discussão, a recorrente, a princípio, calculou o débito de R sob a alíquota de 25%, tendo o valor correspondente sido quitado mediante DARF. Esse montante também foi devidamente declarado na DCTF original do período. Quando da revisão dos seus recolhimentos, a recorrente verificou ter se equivocado na interpretação da legislação regente, sobretudo no que diz respeito à alíquota de imposto de renda retido na fonte aplicável ao caso, 25. Isso porque, em verdade, a remessa efetuada ao estrangeiro estaria sujeita ao pagamento da CID,
sobre a alíquota de 10, nos termos do artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 10.168, que, consequentemente, sujeitava a retenção de 15. Então, essa a diferença que está sendo avocada aqui, tá? Tanto neste caso como no outro, no que seria o 113 e nos paradigmas. Para materializar esse aspecto, a contribuinte apresentou planilha com todas as perdecompes que se encontravam nessa situação, inclusive a presente declaração, a fim de demonstrar o efetivo recolhimento da CID. No mais, cuida de juntar cópia dos contratos de câmbio e demais documentos que subsidiaram a remessa ao exterior sob análise. Aí, pois, no exame das provas, é possível evidenciar, pela natureza de suas atividades, o real enquadramento nisso. Então, para além de apresentar a natureza da atividade, a recorrente demonstrou nos autos que efetivamente reconheceu a tributação da remessa pela CID, o que por si só comprova o recolhimento a maior do imposto de renda, alíquota de 25%. Então, ela traz essa alegação, que, de fato, ela recolheu errado os 25, porque deveria ter sido 10 de CID e 15 de R, e, a partir daí, gerou toda essa confusão. Aí ela traz um argumento adicional, que, para mim, ele acaba sendo secundário, embora seja relevante sobre a aplicação de tratado, mas, assim, a gente pode até, isso não é o principal ponto. A contribuinte traz como argumento o fato de, pela natureza da remessa, que se refere ao royalties do 12, ou a outros rendimentos não específicos que deixem de compor o lucro das empresas, 21 e 22 do acordo, sequer seria cabível a incidência do IR, porque, teoricamente, deveria estar alocado no artigo 7º, relativo a lucros, né? Então, eu e o Alan já tivemos essa discussão, mas ainda assim não é o que realmente vai resolver o problema aqui. É um argumento subsidiário, mas eu tive que trazer em homenagem ao Alan. São as colocações, mas essas acabam por extrapolar os limites da LID, especialmente porque a hora recorrente reconhece como devida a incidência do IR a 15 nos seus próprios documentos fiscais. Por fim, vista das razões apresentadas e em contexto com a documentação, eu considero aí comprovado. Então, por isso, eu dou provimento para homologar a compensação até o limite do direito creditório pleiteado. Eu também coloquei na pasta aí, na T, as cópias, caso vocês queiram ver, tem essas folhas que eu elenco, e aí vocês conseguem ver o contrato de câmbio, eles acabam alocando todas as perdecompes, porque, né, eles fizeram esse erro, você percebe claramente que foi um erro, assim, eles recolheram os tributos, não há dúvida, os 25, entre 10 e 15, e ao invés de aplicar o 15, eles aplicaram 25, então realmente teve esse recolhimento indevido. E aí como voto, tá, gente? Então também tá lá, caso porventura vocês queiram ver os documentos, né? Enfim. Mas para mim fica muito claro, até pela repetição do procedimento, né? E pelo fato deles recolherem a CID. Ok, debates. Alan, Efigênio, você desistiu? Então, Desculpe, está florizando aqui, assim, levantou a mão, mas baixou, né, Lisandro? Gisele, realmente ainda não é nesse caso que nós vamos discutir a questão do tratado do artigo 7º. Até porque aqui, na verdade, a retenção na fonte é uma outra discussão, na verdade. Exato. Esse é um equívoco muito comum, né? Os contribuintes, eles, em determinadas circunstâncias, eles, em vez de recolherem 10 de CID e 15 de R-fonte, eles recolhem 25 de R-fonte. Ou, às vezes, o contrário também, né? Existem essas situações. E aqui me pareceu que realmente o fundamento da DRJ é meio que no sentido de que deveria ter provado que, como se diz, que o beneficiário que está no exterior se comprovou. Então, assim, essa questão do beneficiário, realmente, ela existe na retenção da fonte. Mas na retenção da fonte do exterior é uma coisa que não me parece fazer muito sentido, sim. Ainda mais nós sabendo que, em termos práticos, esse tipo de erro é muito comum.
né, de trocar uma alíquota pela outra. Para você ter ideia, já teve até caso em turma de DRJ que eu participei, de que se excluiu, me parece, se aceitou até se excluir a multa de ofício, porque a fiscalização foi lá, autor de ofício, e falou, não, olha só, eu recolhi, só que eu recolhi no código errado e tudo mais, e aí, enfim, resumo da história. Eram só essas considerações que eu queria fazer. Mais alguém? Eu então. Eu entendo, realmente, essa questão né, de pagamento a maior de fonte é relevante porque quem não tem não é o contribuinte, né? É o substituto. Mas retém o nome do contribuinte. Mas, nesse caso, como aqui se trata de erro de alíquota, né? Ou seja, a parte que ele reteve a mais não é do contribuinte. Exato. Né? Realmente é dele. Né? O meu receio é que, como ele declarou em DIF, o contribuinte se aproprie dessa parte que a gente está restituindo ou permitindo a compensação aqui. Certo? Então, claro que isso não vai impedir o exercício do direito do contribuinte. Mas eu acho que a gente tem que se cercar de alguns cuidados para evitar isso aí. Eu entendo importante que a gente delibere também que haja próprio dispositivo, a determinação para a administração tributária, digamos, impedir que o beneficiário do pagamento, certo, possa se beneficiar desse valor que está sendo instituído e compensado aqui. Certo? A gente tem que se preocupar com essa possibilidade. Então, por isso que eu faço essa sugestão, dizer, de alguma maneira, colocar em volta esse cuidado aí. Alan? Está mudo, Alan, está mudo. Essa tributação é internacional, o beneficiário está no exterior, não existe É, previsão para a gente dar restrição para o é isso que eu ia beneficiário falar. estrangeiro, tá entendendo? Porque se fosse nacional, eu fecharia com essa sua Por isso que eu ponderação, não que pus. foi a ponderação da DRJ. Exato. Então, juntando as duas coisas, sabendo que não existe esse risco, e nós já conhecendo esse erro sendo um erro comum, a gente pode superar e reconhecer. Perfeito, perfeito. Obrigado. Mais alguém? Vamos à votação. Alan? Só para Acompanhe a formalizar. relatora, presidente. Com a relatora, presidente. Ok. Com a relatora, presidente. Com a relatora, presidente, a discussão do artigo 7 vai ficar para a próxima sentada, Gisele. Oh, rapaz. Eu só pus de sacanagem com o Alan, falar que estava fora da lide e tudo mais. Isso não vai alterar em nada. Não, mas eu vou suscitar essa discussão para dar um gosto. Eu só pus ali, assim, ó, escapa valide. Só preparando o terreno. Exatamente, Nilton, exatamente. Essa o debate vai está ser reservada. O Alan já tentou me convencer durante 3 horas. Eu estou com voto nesse sentido também. Está complicado. Você tem que falar comigo. Eu te convenci mesmo. O Gênio eu já convenci, foi fácil. Estou aprofundando meus estudos nesse sentido. Por favor, eu vou te mandar o relatório da OCDE que contraria o Alan. Tá, vou buscar também relatoria, dados da OCDE. Exatamente. Tá, Jorge, gente. Pode prosseguir, presidente. Desculpa. Alexandre. Também acompanha a relatora. E Bárbara. Também acompanho. Eu também acompanho. Então, fica... Opa, estou olhando aqui o errado. Mas o outro caso é idêntico, tá, gente? Também é DAF, também é desse assunto, também as mesmas provas. É idêntico, só muda o período e o DAF. Certo. E Então, também é paradigma.
Então, ficou o dar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Em dar provimento ao recurso por unanimidade, dar provimento ao recurso voluntário, nós temos o voto da relatora, e aí eu vou pegar o dispositivo e trazer para cá, para a nossa ata, né, minuta de ata, e à noite eu faço isso, pego lá na pasta T, certo? Bom, com isso, Liberei um monte. o 103 é paradigma para os processos de 104 a 112, certo? Então, com isso, a gente já voltou os itens de 104 a 112. Deixa eu copiar aqui. E a Gisele falou que o 113 é a mesma situação fática, não é isso, Gisele? Mesma situação. Se vocês quiserem abrir, bater o olho, fiquem à vontade. A E mesma também essa situação. marco. Também essa marco, também é o erro da DCTF, também é pagando 25 de imposto de renda retido na fonte em detrimento da alíquota de 15, ela comprova também a CID de 10, enfim. Pronto, a gente pode introduzir o resultado do julgamento, então. Sim, pode. Do 13 todo mundo concorda? o... Concordo, presidente. Até o 126. Pronto, então vamos ver que o item 113 ficou com o acordo dos membros do colegiado por unanimidade em dar provimento ao recurso voluntário nos termos do voto da relatora. E com o 113 a gente julga também os outros processos. É por isso que eu quis ler, porque eu sabia que ia eliminar vários, então eu falei, deixa devagarinho. Os itens 114, certo? É um bocado, né? Aos itens 120, ao item 126. Por isso que eu optei por ler, porque eu falei, como é tudo igual e vai eliminar um monte, aí já. Tá certo. Deixa eu só, antes, bom, o item 126 também foi retirado de pauta, a pedido da parte. Então, vamos ao item 128. Opa! Não, Não, 128 já Tem que é do dia voltar 18. para da manhã, presidente. Tem que ir lá para aqueles da manhã agora. Sim, tá certo, aqueles 4 da manhã. Deixa eu só terminar de anotar isso aqui, porque é muita coisa. Deixa eu só terminar, dar um tempinho aqui para eu anotar. Agora seria o item 91, né, presidente? Vamos Seria ver aqui. 91. 91 e 92 são é RBL comercial, vigência, quiser ir abrir novo. Já está aberto. Certo, eu só preciso são os de um DFG. tempo para anotar, porque foi muita coisa. Certo. Você viu que celeridade, hein, Tozeri? Eliminou 15, meu. 3. Unidade. Vamos para o 104, 102. O 113 também dá provimento por unidade e vale para o 114 a 126. Com isso, a gente encerra a pauta da tarde, não é isso? Então, vamos voltar. Deixa eu voltar aqui também. O item 91, então vamos jogar o item 91.
RBL comercial, o conselheiro Efigênio vai anotar com a palavra o conselheiro Efigênio. Presidente, tá aqui, Gisele e o Tozelli. Posso começar? Pode. Ok. Presidente, esse tem alguns detalhes. O que aconteceu foi o seguinte, vou dar um contexto fático só para o pessoal entender. Foi instaurada uma fiscalização em face de uma pessoa física, certo? Movimentação financeira incompatível. E essa pessoa física era sócia de uma empresa, a RBL. Então, toda a fiscalização foi em cima dela, nas contas bancárias dela. E o que a fiscalização entendeu? Ora, essa movimentação financeira na conta da pessoa física é da pessoa jurídica. Então, eu vou autuar a pessoa jurídica. Ok? Então, essa foi a lógica da autuação. Então, prosseguindo. Item 3. A infração imputada pela fiscalização refere-se à omissão de receita decorrente de depósitos bancários oriundo de operações comerciais da pessoa jurídica, né? No caso, a recorrente, não contabilizados e movimentados na conta bancária de Ângela, né? Sócia da recorrente. E aqui eu transcrevo parcialmente o relatório, e aqui, lendo um trecho. No curso da ação fiscal, né, da sócia, concluiu-se que os referidos depósitos bancários foram, na verdade, produto da revenda de mercadoria obtida pela citada contribuinte, em nome da RBL, a recorrente, da qual esta é sócia e responsável. A senhora Ângela alegou que os depósitos em questão resultaram da intermediação de compra e venda de ração entre antigos clientes de seu cônjuge e a fornecedora, Grande Moinho Cearense, né, atividade exercida pessoalmente sob sua exclusiva responsabilidade. Então, o que ela está alegando? Olha, essa movimentação que eu fazia aqui na minha conta, é o seguinte, era com os clientes dessa empresa. Então, ela está alegando que esse valor realmente era movimentação na conta bancária dela, certo? Mas era intermediação da pessoa jurídica, porque o esposo dela faleceu e ela continuou fazendo isso com os antigos clientes. Então, essa é a controvérsia, eu vou enfrentar todos esses detalhes. Então, de análise da documentação acostada aos autos, o que a fiscalização concluiu? Que essa sócia, ela representava a recorrente, a RBL, na intermediação de negócios. Então, como era representação, ela autuou na pessoa jurídica. E aí, o que o contribuinte vem alegando? Olha, isso daqui era representação, isso não, ele contesta esses valores, e aqui tem um ponto interessante que eu quero chamar a atenção, porque isso vai ser de grande importância mais à frente. Na impugnação, uma das alegações é a seguinte: inconformada com a exigência da qual tomou ciência, o contribuinte, quando reporta contradições, ela trata de algumas contradições que teriam sido apuradas no ato do lançamento. Na descrição dos fatos, quando esta conclui quanto à representatividade e intermediação dos negócios efetuados pela senhora Ângela. E, ao mesmo tempo, tributa a empresa pela totalidade dos valores. O que a contribuinte já alega na impugnação? Olha, você está falando que isso é representação. Se eu sou representante, então tudo bem, me tributa como representante, só um percentual. Como é que eu sou representante e você está autuando a integralidade dos valores? Isso é o questionamento que ele fez na primeira instância. Isso é importante deixar registrado. Então, basicamente, a discussão gira em torno disso. A DRJ manteve o lançamento. No mérito, aliás, no recurso voluntário, ele vem em preliminar pedindo a conversão do feito em diligência para poder apresentar a documentação, reitera alguns argumentos aviados em primeira instância e afirma que não existe qualquer documento, né, em nome da recorrente, que comprove essa situação, né? E esses argumentos serão todos enfrentados no mérito. E agora eu passo ao voto. Síntese da controvérsia, portanto, é verificar se as movimentações financeiras nas contas correntes da sócia, da Ângela, referem-se ou não a operações da recorrente
E em se confirmando tal premissa, se a base de cálculo da tributação foi apurada corretamente. É que agora eu começo a traçar, explicar o que aconteceu. Então, de 2000 a 2001, Ângela informou, a sócia, né, ela informou em suas declarações de ajuste anual rendimentos nos valores de 13 mil, 24 mil e 50 mil, enquanto no mesmo período apresentou movimentação financeira de 650 mil, 1 milhão e 950 mil. Ou seja, essas discrepâncias que encadearam a ação fiscal nessa pessoa física. Aí ela foi intimada no procedimento fiscal, durante o procedimento fiscal. Ela foi intimada, né, e acerca dessas movimentações financeiras. E o que ela informa? Ela vai informar o seguinte: olha, essa atividade, ela está, na verdade, fazendo intermediação de compra e venda dessa porque ela tinha, como o marido dela morreu e tinha antigos clientes, ela operava. Esclareça nessa oportunidade que essa movimentação financeira é resultante do fato de que, a partir do falecimento súbito e inesperado do meu cônjuge, passei a exercer atividades de intermediação na compra e venda de farelo, junto ao grande moinho cearense. Então, a justificativa dela sempre vai ser nessa linha. Novamente intimada, quanto aos valores creditados, ela reiterou, né, que os depósitos de seus clientes para pagamento de duplicados emitidos pelo moinho, acrescidos de comissão e despesas de transportes. Acerca dos débitos, informou tratar-se de contrapartida dos valores creditados, ou seja, pagamento de mercadorias adquiridas, fornecidas. Então, ela falou, olha, essas entradas são os valores que esses clientes me pagam. E essas saídas são valores que eu repasso para o grande moinho cearense. Então, dentro dessa linha de intermediação. E aqui eu transcrevo trechos das respostas da sócia. Em razão, no parágrafo 15, em razão de todas as duplicatas apresentadas pela Ângela, conter a informação representante X, a fiscalização, o que ela fez? Ela diligenciou junto ao grande moinho que fabricava a ração, que prestou as seguintes informações. Olha, a empresa citada em nossas faturas, no caso a recorrente, falou que aquele código, né, aquele código que constava das notas fiscais, era exatamente a recorrente. E complementou, a empresa retromencionada não é nossa representante, e sim cliente, né, que atua no mercado como distribuidora. Portanto, não há contrato firmado de representação comercial. Então, o que a fiscalização fez? Olha, eu tenho alguns valores que são repassados para essa empresa, a fiscalização foi seguindo esse valor, circularizou o grande moinho, e o que essa empresa fala? Olha, realmente, esse código que está nas notas fiscais, eu até coloco as páginas, é da recorrente, e ela é minha cliente, né? Ela é minha cliente, atua no mercado como distribuidora dos meus produtos, né? Então, uma vez confirmado que a RBL não era representante, mas sim distribuidora da moinho cearense, a fiscalização intimou o moinho a apresentar os documentos abaixo. Para quê? Para esclarecer o porquê de as notas fiscais não serem emitidas em nome da RBL, da recorrente. Em resposta, ela apresentou uma série de documentos, né? Solicitou uma série de documentos. Em resposta, o moinho apresentou cópias autenticadas dos pedidos de mercadorias solicitados, nos quais constam como compradora quem? A própria recorrente. Apresentou ainda documentos anexados aos respectivos pedidos em que a RBL autoriza o faturamento em nome dos seus clientes, bem como assume a responsabilidade pelo pagamento, nos seguintes termos. Então, o que acontece? A RBL, quando mandava uma relação para o grande moinho cearense, junto com a relação, ela enviava o seguinte, tem esse documento, olha, eu autorizo a faturar para os clientes abaixo, relacionados, né, salientando que a responsabilidade desse pagamento é minha, ou seja, da RBL.
Importante registrar que a autoridade fiscal não juntou aos autos resposta do municiarento referente ao item 2.2, em que esclarece o motivo de as notas fiscais não serem emitidas em nome da RDL Comércio e Rações. O que é esse item 2.2? Vou ler para os senhores. Tendo em vista que no quadro dados adicionais de todas essas notas fiscais constar a informação representante X e que este código refere à empresa RDL, a qual é sua cliente, atuando como distribuidora conforme informações prestadas na mesma resposta, esclarecer o fato de referidas notas não serem emitidas no nome da RDL Comercial de Rações. Ou seja, a fiscalização perguntou exatamente por que você está emitindo as notas nesse sentido. E essa já foi a segunda vez que, se eu não me engano, que a fiscalização intimou. Só que essa resposta não foi juntada aos autos. Não sei se a fiscalização optou por não juntar, né, ou se o contribuinte não respondeu. E, se o contribuinte não respondeu, caberia à fiscalização novamente reintimar, porque era um ponto importante para esclarecer essa linha de investigação que a fiscalização seguiu. Né. Item 19. Acerca dos débitos efetuados nas contas bancárias de Ângelas, tanto obtidos via RNF, quanto apresentados pela própria fiscalizada, a autoridade fiscal apurou que a maior parte se destinava à RDL ou seus fornecedores. Ou seja, nós já temos uma entrada de recursos, né, que a contribuinte, que a Ângela está falando que era das pessoas que ela repassava, dos clientes dela. E a saída desses valores, a maior parte ia para onde? Está comprovado que ia para para pagamento desses valores. E aí a própria fiscalização apurou esses dados. Né? Então, ante tais fatos, o que concluiu a autoridade fiscal? Que a RDL era responsável, de fato, pela movimentação financeira dos valores nas contas correntes da sócia. Então, diante de todo esse arcabouço, essas investigações, essas diligências, a fiscalização falou, olha, realmente, todo esse valor que você está movimentando na sua conta, Ângela, sócia, esses valores, na verdade, se referem à RDL. E aí, o que a fiscalização fez? Abriu uma fiscalização na pessoa jurídica e foi autuar a pessoa jurídica. Essa foi a conclusão. Então, o negritado desse trecho que eu transcrevo no item 20. Os pagamentos das mercadorias eram, de fato, feitos pela RDL, haja vista que a grande maioria das cópias dos cheques apresentadas pela fiscalizada são nominais a essa empresa, constando nos seus versos, nos respectivos versos, pague-se ao grande moinho cearense, o que ratifica a informação constante das correspondências citadas no item anterior. Com efeito, lavou representação fiscal para fim de autuação de valores na pessoa jurídica da RBL. Bom, instaurado o procedimento fiscal, né, na RBL, a autoridade fiscal efetuou o lançamento a título de omissão de receita nos seguintes termos. Né? Então, e aqui eu transcrevo o item do auto de infração. O voto condutor do acordo recorrido manteve a autuação ao argumento de que as provas elencadas nos autos, né, tem que ajustar aqui, as provas elencadas nos autos comprovam que as movimentações financeiras nas contas correntes de Ângela decorreram de transações da recorrente. E aqui vem um ponto interessante, que eu fiz questão de citar durante a leitura do relatório. Ressaltou ainda o acordo recorrido que a recorrente não comprovara de forma inequívoca a intermediação dos negócios que geraram os débitos e os créditos nas contas correntes de Ângela. Assim, ante a falta de defesa em relação à base de cálculo a ser tributada, a tributação deveria ser mantida. Então, o que a DRJ está falando aqui? Olha, ante a falta de defesa em relação à base de cálculo. Né? E aí, minhas palavras, ocorre que tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, a recorrente questiona, sim, a base de cálculo.
E aqui eu transcrevo um trecho, aí eu faço a leitura. Ora, pois, se a conclusão do próprio doutor fiscal autuante está realmente correta quanto à representatividade e à intermediação dos negócios efetuados, por que razão essa mesma fiscalizada passa indiscriminadamente multando a empresa pelo arrolamento da totalidade dos valores brutos transacionados, e não apenas sobre a diferença obtida com a comprovada intermediação, como mera representante que foi das negociações? Então, ele está questionando. Portanto, por absurdo, a fiscalização arrola a totalidade dos valores brutos repassados aos fornecedores, no caso, o moinho. Então, esse ponto que a própria DRJ levantou foi aventado na primeira instância e reiterado no recurso voluntário. Pois bem, conforme exaustivamente provado nos autos e afirmado pela própria autoridade fiscal, os pagamentos das mercadorias eram de fato feitos pela RDL Rações, haja vista que a grande maioria das cópias dos cheques apresentadas pela fiscalizada são nominais a esta empresa, constando nos seus versos pagos ao grande moinho cearense. Verifica-se, pois, que os valores movimentados nas contas correntes de Ângela, na verdade, tratavam de operações da recorrente. Nesse sentido, por não terem sido tributados, estavam sujeitos à autuação por omissão de receita. A autoridade fiscal, entretanto, não infirmou as justificativas apresentadas no sentido de que os créditos em contas correntes tratavam-se de depósitos para pagamento de duplicatas emitidas pelo Grande Moinho Cearense S.A., acrescidos de comissão e de despesa de transporte e capatazia. Pelo contrário, a fiscalização comprovou que a maior parte desses depósitos foram utilizados para pagamento de mercadorias, em nome da RDL. E aí eu leio um trecho abaixo que destaca isso. Os pagamentos das mercadorias eram de fato feitos pela RDL. Haja visto que a grande maioria das cópias dos cheques apresentados pela Ângela são nominais a essa empresa, constando os seus versos, exatamente o que eu acabei de ler. A corroborar o exposto acima, a recorrente colacionou aos autos cópia dos extratos das contas correntes de Ângela, em que vincula grande parte dos valores creditados às duplicatas pagas ao moinho cearense, e que foram apresentadas à fiscalização. E aqui eu cito as folhas. Em relação aos créditos não vinculados, caberia à fiscalização investigá-los. Nessa hipótese, não comprovada a origem, a autuação deveria ser na pessoa física e não na jurídica, vez que potencialmente não relacionada às operações da recorrente. A autoridade fiscal, entretanto, optou por comprovar os débitos, ou seja, os pagamentos, o que acabou por comprovar que, na espécie, houve realmente intermediação de vendas, fato reconhecido, inclusive no auto de infração, nos seguintes termos. E aqui eu vou ler só o seguinte, o último parágrafo do que consta no próprio auto de infração. Na documentação obtida daquela sócia, de fornecedores das instituições bancárias, encontramos provas suficientes de que Ângela Maria Chaves Gomes Teixeira representava a autuada na intermediação de negócios supramencionados. O fato de se tratar de omissão de receita apurada em conta corrente de sócia da pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido não descaracteriza a natureza da atividade e a respectiva forma de apuração da base de cálculo da receita omitida. Assim, não é firmado pela autoridade fiscal que a receita omitida decorreu de intermediação, a base de cálculo deve ser determinada mediante a aplicação do percentual de 32% da receita bruta de intermediação de negócio, e não 8% da receita bruta de vendas, exceto na impossibilidade de identificação da atividade a que se refere a receita omitida, o que não ocorreu no caso de análise. E aí eu transcrevo a legislação que cita esse item. Nesses termos, considerando que a autuação equivocou-se ao tributar a integralidade das receitas omitidas, quando deveria tributar a receita decorrente da intermediação de negócio, ou então ter provado que tais valores não decorreram dessa atividade, o que não foi o caso. Não há como prosperar o lançamento. Assim, merece provimento o recurso voluntário. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário
e, no mérito, dar-lhe provimento para cancelar o auto de infração. É como voto, presidente. Sem som, Nilton. Presidente, está sem som. Ok, vamos aos debates, né? Bárbara? Bom, aqui, Efigênio, só uma dúvida que eu tive. Sim. A fiscalização começa na pessoa física por Isso. depósito bancário não identificado, Sim. cruzou a declaração de imposto de renda dela com a movimentação financeira, deu incoerência, aí ele começa a fiscalização. Aí, no meio da fiscalização, ele percebe que, na verdade, os valores recebidos pela Ângela dizem respeito à RBL. Isso. Que é em razão da intermediação de negócio. E Isso. depois, quando ele lavra o auto de infração, parece que há uma incoerência. Se os valores estão na RBL, se a fiscalização optou por tributar a RBL, significa que é intermediação de negócio, porque se não for, o valor é da Ângela. Sim, ele fez, toda a movimentação foi na pessoa física. Toda a movimentação. E aí, como a fiscalização entendeu, olha, essa movimentação na sua conta, na verdade, é da pessoa jurídica. Tanto é que o seguinte, 90% do que eu li, tudo isso aconteceu onde? Durante a fiscalização na pessoa física. Tanto que o auto de infração na pessoa jurídica foi o seguinte, foi feita uma representação, ele deu um termo de início e, em seguida, praticamente entregou o auto de infração. Uhum. Entendeu? Então, o que eu entendi é o seguinte, olha, eu poderia até, eu entendo que esses valores era realmente intermediação, como o próprio auto de infração citou, foi na pessoa física, mas se refere a uma atividade da pessoa jurídica. Ok, mas então eu estou afirmando que é intermediação. Se é intermediação, ainda que foi na pessoa física, eu vou tributar na pessoa jurídica, porque a atividade, na essência, é dela, mas como intermediação, como o próprio auto. E se não for intermediação, eu deveria tributar na pessoa física. Foi o que eu citei. Foi o que eu falei. Falei, então é o seguinte, o que eu fiz? Eu peguei os extratos da pessoa física e fui analisando. A maior parte dos extratos, ela fala, ó, isso aqui é do cliente, isso aqui está saindo para pagar essas duplicatas, essas notas fiscais. Ok, fato. E aí tem alguns valores que eu não encontrei. O que eu entendi? Então, se é intermediação, essa parte que eu consegui vincular, eu vou autuar enquanto intermediação na pessoa jurídica com a alíquota de intermediação. Aqueles valores que ela não me comprovou, ora, você não me comprovou, eu vou tributar na pessoa física. Uhum. Esse foi o meu ententendо. Entendeu? Entendi. Não, então, ela trouxe tudo para a pessoa jurídica e, no meu modo de ver, tributou equivocadamente. Trouxe para a pessoa jurídica em razão de ser intermediação. Sim. Então, eu não posso usar o argumento de que você não me comprovou que não é intermediação, porque se não comprovou, tributa a pessoa física. Exatamente, exatamente. E aí, para poder... o que deixa isso muito claro, o seguinte, no próprio auto de infração, ele fala em intermediação, entendeu? Uhum. Então, foram essa leitura. Beleza, esclarecido para mim. Sim, eu estou inscrito depois o aluno. Bom, vamos ver. É muito comum essa situação em que uma fiscalização inicia na pessoa física e aí verifica-se que, na verdade, são atividades de uma pessoa jurídica. Isso por quê? Porque muitas empresas, apesar de estarem constituídas como empresas, fazem com que a sua atividade circule financeiramente nas contas bancárias dos seus sócios. Isso é muito comum. No caso aqui, pelo que eu entendi, por que foi mudado? Assim, a fiscalização começou na pessoa física. Por que foi mudado na pessoa jurídica? Pelo que a própria contribuinte lá fiscalizada disse. Assim, olha, toda essa movimentação na minha conta bancária
Meu nome, na verdade, é a atividade da empresa de que eu sou sócio. Então, o próprio contribuinte, ou sócio do contribuinte, disse isso, na verdade, pelo que eu entendi. E eu entendo que isso foi constatado na medida em que aquela movimentação financeira foi associada a uma movimentação comercial com o fornecedor da empresa. E o fornecedor disse, não, RBL, eu vendi, né, para a RBL, eu não vendi para sócio da RBL, eu vendi para a RBL. E disse mais, a RBL não é minha representante, ela não é representante comercial. Ela é minha cliente. Distribuidora. É. Não. Cliente. Ela é minha cliente, ela compra. É distribuidora, exato. No mercado, ela é distribuidora. Isso. Cliente do grande. Então, eu entendo que isso confirma a necessidade, né, de mudança para a pessoa jurídica. Para mim, está bem caracterizado o quadro de que nós temos aqui o caso em que uma empresa que compra e vende mercadoria não contabiliza isso e faz a receita, a movimentação financeira passar na conta bancária do sócio, que é algo muito comum. Para mim, até aí, a fiscalização está correta. Bom, aí a fiscalização, eu não vi, ela lançou pelo lucro presumido, não foi isso? Uhum. Pelo lucro presumido, devia ser a regime de tributação da empresa, né? Original da RPE. Lucro presumido. Então, parece-me estar ok também. Se a empresa vinha declarando lucro presumido, e a gente constatou que existe receita que não foi contabilizada, eu só vou somar a receita e vou continuar tributando pelo lucro presumido. Até aí, tudo bem. E parece que a questão aí é o índice de presunção, o 832. Ela é, 32 se fosse prestação de serviço, 8 sendo empresa comercial, não é isso? A fiscalização entendeu que ela era uma empresa comercial, usou o índice de 8. E aí, me parece, eu realmente não estou concordando muito aqui com o entendimento de que ela era representante comercial, que ela prestava um serviço. Né? É isso que eu não consigo ver o que caracteriza que a RBL prestava um serviço para tributar com índice de 32, não de 8. Não, presidente... Certo? Que parece para mim está bem caracterizado que ela é comercial e não representante comercial. Qual que é a discussão? Deixa eu explicar esse ponto. Porque é o seguinte, quando pega o lucro, no caso de intermediação do negócio, a tributação é 32% da receita de intermediação, e não o valor cheio. Então, é o seguinte, ela comprou por 100, vendeu por 120. Qual que é a receita de intermediação? Não é esse valor cheio. Entendeu? 32%, o artigo 15 vai falar o seguinte: nas atividades, o percentual de que trata esse artigo será de 32% para a atividade de intermediação de negócio. O que a fiscalização fez? Ela não tributou a intermediação do negócio. Ela pegou a receita cheia e tributou. Foi o que o próprio contribuinte questionou. Ele tributou o todo. E sendo que a própria fiscalização falou: isso aqui é intermediação de negócio. Então, qual que é a receita de intermediação? Caberia a fiscalização, então, já que ela estava analisando a entrada e a saída, peraí, então se eu recebi dos meus fornecedores aquele valor de entrada, dos meus clientes, aquele valor de entrada, e estou repassando uma parte, qual que é a minha receita efetivamente? Não é aquela entrada, é um determinado valor, receita de intermediação, e não o valor cheio, a totalidade dos valores. Tá sem voz, Nilton. Tá mudo.
quando se fala no auto de infração, ele fazia a intermediação, eu entendi que essa é essa intermediação de um representante comercial. Entende? Porque existe uma diferença entre um representante comercial, certo? E de um comerciante, certo? O representante comercial, ele negocia em nome de terceiros, certo? Então, assim, se eu sou representante comercial do Grande Moinho Cearense, eu me apresento como sendo Grande Moinho Cearense para as empresas, apesar de ter uma personalidade jurídica, eu me apresento como Grande Moinho Cearense, eu sou representante dele, certo? E faço com que o negócio ocorra entre o consumidor e o meu representário, certo? Então, o que acontece? O fornecedor emite nota para o consumidor de venda de mercadoria e emite uma nota de serviço para mim, que sou representante comercial, certo? O consumidor paga para quem? Para o fornecedor, né? E o fornecedor paga a comissão para o representante comercial. Esse é o negócio do representante comercial, né? Que faz essa intermediação. Agora, existe, por conceito assim, de intermediação lato sensu, o tal do intermediário. O que é o intermediário? Aquele que não produziu nem vai consumir, ele compra e vende. Intermediário em uma cadeia comercial, entende? Ele não está na cadeia produtiva, ele está na cadeia comercial grande. Por exemplo, o distribuidor faz a intermediação entre o consumidor e o industrial, o produtor, certo? Então, existe esse conceito de intermediação. Sim. Né? E eu creio que é esse o conceito que a fiscalização diz. Olha, ele está intermediando entre o produtor, certo? Que é o grande moinho, e o consumidor, que é a padaria, certo? Eu entendi assim, mas eu, assim, pelo que eu vi aqui no auto de infração, nada me dá a entender que ele é um representante comercial. Não, mas ele é um representante comercial. E o próprio moinho diz isso. Não, ele compra, ele é consumidor. Para mim, ele é consumidor, ele compra. E nesse caso, pelo que eu estou entendendo, o índice é 8% mesmo. Não é serviço, ele não está prestando serviço, o ARB. Ele está comprando e vendendo, certo? A intermediação comercial não é aí uma representação da indústria, o que caracterizaria a prestação de serviço para a indústria. Não tem essa prestação de serviço, na minha opinião. A opinião é compra e venda. A RBL compra da indústria e revende, certo? Como um intermediário, como um distribuidor, certo? Que é o que diz. Eu queria, pelo que eu entendi, o que foi que te fez entender que há uma prestação de serviço entre o Grande Moinho e a RBL? Presidente, o que eu entendi dessa situação é o seguinte: essa operação, se ele fosse uma intermediação formal, não é o caso aqui. O que a fiscalização entendeu? Olha, você está agindo de determinada forma. Você recebe isso, um determinado valor dos seus clientes, tem a despesa de transporte, de capatazia e tal, que você acresce todo esse custo e paga. Então, qual que é o valor que ela propriamente afirma nas respostas? O meu valor aqui, o que eu ganho aqui, minha receita propriamente dita, é esse valor, essa diferença. Ok? É lucro. Exatamente. E aí, o que a fiscalização fez? Daqui é padaria. O meu Siri acordou aqui. Desculpa. Então, eu estou entendendo o seguinte: a partir do momento que essa atividade dele é da intermediação, e se a fiscalização adotou essa linha, se é intermediação... Pois é, o que foi que fez você entender que a fiscalização adotou essa linha? Porque ela começou a pensar... Oi? A própria fiscalização afirma que houve intermediação. Pois é, mas veja bem, o quadro que ela caracterizou, ela usa essa palavra intermediação no momento, certo? Mas
o que você entende? Que essa palavra intermediação é a intermediação no sentido de uma representação comercial. Porque a intermediação aí, como eu te falei, a intermediação comercial, compra e venda é uma intermediação. Principalmente se for, né, entre indústria, né, e o varejista. Isso é intermediação, que é o distribuidor. Isso é intermediação. Também. Eu entendi. E é compra e venda, e é 8%. Tá, eu entendi, na minha visão, como era essa atividade dela, que era na pessoa física, que veio para a pessoa jurídica, foi de intermediação, ele deveria ter se tributado nessa linha. E aí, tanto na mesma linha que a própria DRJ considerou. A DRJ, inclusive, fala o seguinte, olha, se tivesse questionar, nós podemos questionar a base de cálculo, mas você não alegou isso. Na mesma linha da DRJ. Inclusive, foi alegado em primeira instância também. Perdão, mas a DRJ manteve o lançamento, 8%, não é de prestação de serviço. Aí diz assim, não, eu acho que eu entendi errado, é diferente. A DRJ diz assim, não, isso daqui não é prestação de serviço, isso daqui é 8%. Vamos ver a base de cálculo, vamos ver se realmente a tua receita é essa mesma, né? Mas o índice é esse daqui, é o de empresa comercial, entende? Então, a gente está tendo um entendimento divergente, eu entendi. É diferente da situação prática. Eu entendi. Vamos aqui eu terminei a minha fala, aqui pela ordem tem Alain, Bárbara e Lisandro. Isso, Alain, Bárbara e Lisandro. Tá? Alain. Tá mudo, Alain, viu? Tá mudo. Então, estamos me vendo agora, certo. Então, presidente, o Efigênio, eu também estou tendente a enxergar as coisas mais na linha do Neudson, né? Ok. Né, Neudson? Conforme você falou, a impressão que me deu, e aí qualquer coisa, o Efigênio pode me dar uma esclarecida, uma interrompida, no sentido de que, na verdade, a tese da intermediação era a tese defensiva. Né? Qual era a tese defensiva? Era o seguinte, olha, não se trata de que essa movimentação bancária não era da jurídica, ela era da física. A física fazia uma intermediação, então a física deveria ser tributada naquela proporção que ela, auferiu de lucro. O que a fiscalização entendeu? A fiscalização entendeu e falou assim, não, olha só, na verdade, não houve uma intermediação em sentido estrito, conforme de um contrato de se auferir resultado enquanto alheia. O que de fato aconteceu é que não, é que toda essa movimentação bancária era da recorrente. Logo, a fiscalização aplicou os efeitos aí inerentes, né? Aplicou os 8%, que era operação comercial, certo? E assim foi, né? De modo, então, que se você entender que existiu intermediação, me parece, você aceita a tese defensiva e cancela, porque, na verdade, não deveria haver um lançamento na jurídica, ou se houvesse um lançamento na jurídica, deveria ser com outro cálculo. Um cálculo no sentido de que expurgaria o resultado auferido enquanto alheia da pessoa física. Era só essas considerações. Tá, não, então, assim, o entendimento que pelo que eu estou percebendo, meu entendimento ele é divergente do de vocês, né? Porque quando eu trouxe esse valor para a pessoa jurídica, no meu raciocínio, a fiscalização, bom, então se eu estou trazendo esse valor, porque ele não está tributado aqui enquanto não foi registrado na pessoa jurídica, então eu vou trazer com a mesma natureza de intermediação que teria sido apurado na pessoa física, como intermediação fosse. Uma parte, mas você entende que a fiscalização entendeu que a operação era de intermediação, porque eu acho que a fiscalização até chamou de intermediação, mas não entendeu que era não disse que era uma intermediação típica da que apura resultado enquanto alheia, como nós já discutimos outros casos aqui hoje parecidos, né? Me parece que a fiscalização desconsiderou, na verdade, a alegação de
de intermediação. E aí a recorrente se defendeu falando, não, existiu a intermediação, e existindo a intermediação, o auto de infração, a autuação foi arbitrária, porque ela concentrou toda a tributação na jurídica e não, evidentemente, separou a parte de conta alheia da física da jurídica. Eu entendi o seu questionamento. São entendimentos diversos. Eu entendi o posicionamento, que é na linha do que o Nilson disse. Bárbara? Só para corroborar o entendimento do Efigênio, as notas fiscais já eram emitidas em nome do cliente, não era emitida em nome da RBL. Inclusive, o Efigênio traz aí no voto que a própria autoridade fiscal questiona o Moinhos, né? Como é que ele chama? Grande Moinhos. Grande Moinhos. E a autoridade fiscal não junta nos autos a resposta da Grande Moinho, explicando o porquê da nota fiscal de venda ser emitida em nome do cliente e constar a RBL como representante. Isso, para mim, faz muita diferença. Só esse esclarecimento, só na linha do Efigênio, que eu acho que essa questão da emissão da nota fiscal... Esse ponto, Bárbara, que você citou, a fiscalização ela foi para essa linha, ela intimou. Grande Moinho me apresenta ela apresentou toda a documentação. E me explica por que a nota fiscal não é emitida em seu nome, é do cliente. Isso, porque a Moinhos fala, é uma distribuidora minha. Isso. Só que as notas fiscais são emitidas diretamente em nome do cliente. Não há uma venda para a RBL e a RBL vende para o cliente. Isso. Aí a fiscalização fala, Grande Moinhos, então me explica por que essa nota sai em nome do cliente e no campo informações está lá, RBL representante comercial. Aí parece que essa informação fiscal não junta nos autos. Não junta. E isso era informação. Eu fiz questão de ressaltar isso no voto, porque essa informação foi solicitada, houve 2 intimações para o Grande Moinho, e esse ponto, como era de relevância, ele não foi juntado aos autos. Provavelmente era uma informação... Não são emitidas para a RBL, e a RBL revende. Sim, então essa informação... cliente com a informação de RBL representante. Bárbara, não entendi. Podia repetir, por favor? As notas são emitidas diretamente para o cliente que é captado pela RBL, e na nota fiscal de venda para o cliente da Grande Moinho está lá a informação que a RBL é representante, que é a representante 7979. Exatamente. Que, inclusive, assume. Se não pagar, ela assume. Isso. Exatamente. E esse ponto foi questionado especificamente ao Grande Moinho, e ele não, aliás, não é que ele não respondeu, nós não sabemos, não foi juntado aos autos. E todos os pontos que ele foi intimado, ele respondeu. Os demais pontos, as respostas constam dos autos. E nesse caso, esse item não consta. Por isso que eu fiz questão de destacar esse item. Beleza, é só para fazer essa consideração em relação à nota fiscal especificamente. Uma parte rápida. Então, na verdade, ela já era representante de outros, né? No caso, a RBL, não é isso? Não tem essa informação. Não tem. Essa informação. Não, tá. Não tem. É que é só com a RBL, só com esse Grande Moinho, só essa fábrica de ração. Lisandro, depois eu e depois o Tozé. Bom, eu vou só fazer uma pergunta ao relator, bem de fato processual, e também vou emitir uma opinião sobre o que os colegas falaram sobre a resposta do Grande Moinho. A minha pergunta ao relator é quais são as páginas que estão no acórdão, o acórdão recorrido, já adiantando as minhas desculpas se esse dado estiver em sua minuta, mas eu procurei na minuta e não achei. E o índice do e-processo está todo por volume, é um processo antigo. Eu fui em todos os volumes e não achei o acórdão. Se você puder me ajudar... Qual página? O acórdão da DRJ, qual é a página? Da DRJ? Isso, não consegui de forma nenhuma. Mas você pode falar isso depois. Em relação a esse fato aí, me pareceu lá na representação
da fiscalização lá no início, que a resposta do Grande Muni foi que em alguns casos, que não era a prática, mas em alguns casos, por solicitação da dona Ângela, que era, na verdade, uma solicitação da empresa RBL, era feito faturamento direto, Grande Moinho, com os clientes da RBL. Ou seja, me parece, meu entendimento, que seria um indício fortíssimo de sonegação da RBL mesmo. Ela não quer aparecer, então coloco aí põe direto aí no nome do cliente tal, sei lá. Entendeu? Esse foi a leitura que eu fiz ao ler lá a representação, a folha 76, para fiscalização. Agora, em relação ao acordo, eu fico esperando se possível, tá, Efigênio? Não é nada urgente, mas é que eu tentei ler o acordo, não achei mesmo, eu fui em todos os volumes. Obrigado. Nada, já te passo já. O acordo está na folha 2803. 2803. Obrigado. 2803. Eu estou inscrito, né? Aí sou eu e depois o Tozelli. Eu estou olhando mais aqui alguns documentos. Agora me perdi. O que foi que eu vi? Primeiro, quando a fiscalização fala em intermediação, ele fala na intermediação da pessoa física em relação às atividades da pessoa jurídica, certo? No sentido de fundamentar o fato da fiscalização estar sendo direcionada para a pessoa jurídica. Ele não está falando da natureza da atividade da pessoa jurídica. Ele diz assim, olha, a gente começou aqui na pessoa física, pegou os dados aqui na pessoa física, mas ela diz que faz intermediação da pessoa jurídica. E olhando os cheques aqui do banco, né, da conta dela, né, vejo que ela faz parte do negócio. O que eu estou entendendo, essa intermediação aí, ela, a pessoa física, nos negócios da pessoa jurídica. Certo? Então, como ela, a pessoa física, está intermediando os negócios da pessoa jurídica, certo? É meio para os negócios da pessoa jurídica, usando a sua conta pessoa física, então eu estou levando aqui a fiscalização da pessoa jurídica. Na verdade, ela é pessoa física, é só meio da atividade da pessoa jurídica. Então, pelo que eu entendi da inflação, esse intermediar aí está nesse sentido. Como a pessoa física está intermediando os negócios da pessoa jurídica, a fiscalização vai para a pessoa jurídica. Não fala em nada, esse intermediário, para mim, não tem nenhuma relação com a natureza da atividade da pessoa jurídica de ser intermediação ou comercialização. Certo? Então, assim, no meu entendimento, eu entendo que a fiscalização não fez essa afirmação de que a pessoa jurídica, contribuinte, exerce atividade de intermediação comercial. Acho que a fiscalização não disse isso. E aí, eu também queria destacar, a Bárbara falou, mas por que as notas fiscais são emitidas para o cliente da RBL? Pelo que eu entendi, não são todas, né? Não são todas as notas fiscais que são emitidas para o cliente, algumas são. Certo? E quando essas são emitidas para o cliente, está bem claro que a responsabilidade é da RBL. Ou seja, a responsabilidade é da RBL, ainda que a mercadoria esteja sendo entregue diretamente lá para o consumidor, ou para o varejista. Então, assim, o fato da mercadoria estar saindo direto da indústria para o varejista, sem passar pelo estabelecimento do distribuidor, isso não significa que o distribuidor está prestando serviço. A gente tem que ver outros elementos que caracterizam isso daí. E a responsabilidade é uma delas. O representante comercial, ele não tem responsabilidade no negócio.
certo? E aqui, todo do pagamento do negócio, certo? Não tem, nenhum representante comercial não tem. Quem presta esse serviço de intermediação comercial não tem nenhuma responsabilidade. E nessas compras em que houve faturamento, ou nota fiscal, faturamento, nota fiscal direto para o varejista, certo? A Morgan disse assim, olha, está bem claro que nesses casos a responsabilidade pelo pagamento era da RBL. Então, isso para mim também afasta, né, a natureza de prestação de serviço da RBL. O prestador de serviço não assume responsabilidade pelo pagamento. E outras coisas que afastam é porque os custos de transporte eram da RBL. Capatazia, isso está bem claro. A própria pessoa física, Ângela, acho que a própria ela diz isso, né? Em algum lugar eu li aqui que diz isso. Os custos de capatazia, de transporte, né? É RBL. O representante comercial, ele não tem custo nesse aspecto de transporte, né? De capatazia. Não, ele só intermedia, por isso que ele ganha só aquela prestação de serviço, né? Então, assim, eu creio que essas entregas direto da indústria, a remessa da indústria direto para o varejista, por si só não caracteriza a prestação de serviço de intermediação comercial. E, verificando os outros elementos fáticos aí, como a responsabilidade da RBL, os custos da RBL nesses negócios, certo? Para mim está bem claro que é competente, ainda que a mercadoria tenha sido remetida da indústria direto para o varejista pelas duas pontas aí. Ele é distribuidor, certo? É distribuidor. Né? E o distribuidor faz isso, nem toda a mercadoria vai para o estabelecimento dele, para o armazém dele, né? Para depois ser vendido para o varejista. Né? Ele tem cota, ele pode vender, e por questões de transporte, custo de transporte, não passar pelo estabelecimento do distribuidor, certo? Então, o fato de ter essas notas fiscais emitidas direto da indústria para o varejista, para mim, não afasta essa natureza do distribuidor, ou seja, do comerciante, né? Eu só queria frisar isso daí, palavra para o Tozelli. Neudson, você foi exatamente no ponto que eu iria indagar o relator, porque me chamou a atenção também algumas notas fiscais do Grande Moinho não serem faturados diretamente para a RBL, sim para clientes. Mas isso aí é inerente, por exemplo, àquela figura da venda por conta e ordem. Então, na verdade, você, comprador de uma mercadoria, você já pode pedir para o seu fornecedor faturar e mandar a mercadoria diretamente para o seu cliente. Então, não é a partir da nota fiscal da operação que você vai caracterizar se é intermediação ou se é compra e venda, e sim qual a relação jurídica que se estabelece entre as partes. Aqui eu vejo que existe uma relação jurídica própria entre RBL e Grande Moinha, que é o quê? Eu estou comprando ração de você. E existe uma outra relação, que é da RBL com os clientes dela. Eu estou vendendo ração que eu compro do moinho para você. Eu não estou vendo aqui a pessoa física unindo as pontas, e depois que o negócio é feito, ela tem direito a uma comissão. Eu vejo aqui é que, na verdade, a pessoa física, né, em nome da pessoa jurídica, ela compra, não estoca, porque ela já revende para os clientes que ela sabe que vão comprar. Aí aqui é engraçado, vamos supor que a ração que chegou do Grande Moinho lá para o Alain não paga. A RBL tem que pagar. O que demonstra que quem é o efetivo comprador não é o Alain, no meu exemplo, é a RBL. E outra coisa, vamos supor que a ração vai errada, eu comprei ração de cachorro, era ração de gato. O Alain não vai ligar para o Grande Moinho. O Alain vai ligar para a RBL, certo? Falando assim, ó, eu comprei de você ração de cachorro e você me mandou ração de
de gato. Então, alguma coisa... Então, assim, tá sutil? Tá. Mas eu acho que seria engraçado, o que eu penso também é que se o fisco fosse na pessoa física, a defesa seria justamente essa, falando o quê? Que, na verdade, a relação era entre a empresa e a grande moinha, e não intermediação, eram duas compras e vendas. Então, é um pouco complicado aqui, porque eu acho que o principal ponto aqui é em termos de responsabilidade. Quem é responsável por pagar caso o cliente não pague? É a RBL. Então, ela não é prestadora de serviço. Ela compra e revende, a meu ver também. Eu estou mais inclinado aí nessa segunda linha. Alan. Então, Nilson, você parece que esclareceu. Eu, na tese que levantei no início, eu estava lendo o voto da DRJ, e a DRJ enfrenta a questão aqui, numa das partes que ela enfrenta, dá a entender essa questão em relação a que a principal tese defensiva da recorrente seria no sentido de que a tributação deveria ser na física. Mas, examinando melhor o recurso, me parece que é exatamente nessa linha que você trouxe aí, né? Na verdade, é de que ela, a RBL, como também dito pelo Toselli, ela só faria intermediações, e a exemplo disso, ela junta as notas da Grande Moinho, né? Mas a mim também me parece que essas notas por si só não vão demonstrar que ela, de fato, oferia resultado em conta alheia, né? Mas simplesmente que estava efetuando uma operação por conta e ordem, que, por sua vez, não caracteriza totalmente a intermediação, não é verdade? E aí, bom, nesse sentido, está me parecendo também que as operações da RBL não eram intermediação e que, por essa razão, a autuação deveria ser mantida. Ok, eu acho que está bem esclarecido, né, as questões práticas, né? Podemos ir para a votação? Certo. Então, vamos lá. Alain? Presidente, bom, já na linha como eu já antecipei o voto, né, de abrir divergência para negar provimento ao recurso voluntário nos termos do que eu já acabei de expor. Ok. Você? Eu fiquei bem em dúvida, mas assim, depois que a ideia foi amadurecendo, o voto do Efigênio está muito bom. No primeiro momento eu estava mais tendencioso a acompanhá-lo, mas no calor das discussões, realmente me faz ter a convicção agora de que, na verdade, parte da atividade da RBL foi desviada na conta da sócia como uma forma de omitir receita. Ela continua revendendo ração, parte por dentro da empresa e parte por fora na conta da sócia. Então, isso para mim prevalece, acho que há evidências materiais nesse sentido. Me ponho no lugar do fisco. Como é que ele ia comprovar tudo isso que ele está falando, se não por uma diligência na própria Grande Moinho? E, para mim, isso foi decisivo para achar que isso é parte da própria operação, sim, da empresa, que acabou desviando parte dela para omitir receita na conta bancária da pessoa física. Então, eu acompanho a divergência, presidente. Ok. Lisandro? Acompanha a divergência. Ok. Gisele? Olha, pessoalmente eu entendo também as colocações do Toselli, mas eu estou inclinada a acompanhar o relator. Eu também considero as alegações trazidas pela Bárbara. O conjunto probatório mostra que realmente a autuação se equivocou ao tributar a integralidade das receitas omitidas. Ao meu ver, esse vício, que é um vício material, realmente faz com que o lançamento não prospere. É claro que a gente tem alguns efeitos que o Toselli bem colocou, mas ainda assim, a forma como o auto foi concebido, não dá para se admitir, né? Porque, de fato, a autoridade ela deveria ter tributado a receita decorrente dessa intermediação do negócio. Eu realmente, ainda que Nilson, Toselli, o próprio Alan tenham trazido ponderações bem relevantes, dada a dinâmica e a forma como foi lavrado o auto, eu acompanho o relator. Ok.
Alexandre? Eu também acompanho o relator. Os motivos, acho que a Gisele expôs bem, tanto os meus medos quanto os pontos também que me fizeram votar nesse sentido. Bárbara? Já antecipei, né? Eu acompanho o relator. Certo. Então, aqui nós temos mais um empate, né? Nós temos 4 votos pela nulidade do lançamento e 4 votos por negar provimento a recurso voluntário. E aí vai ser o caso da gente aplicar o artigo 19E, né, da 10.2. Então, eu vou... Eu não entendi, presidente. Nós temos um empate, um impasse aqui. Empate? Ah, é verdade, tem um empate. RV provido por qualidade. É verdade. Não, por qualidade não, porque a gente está falando de exigência de crédito tributário. Nós vamos aplicar não tem qualidade nesse caso. Não tem Tem que qualidade. aplicar o 19E, não vai ter Vai qualidade. aplicar o 19E. Sim, é recurso voluntário provido por empate, por qualidade. Entendeu? Mas Não sei o termo, agora como é que vai mudar? RV provido por empate? RV provido pelo voto. da lei e tal. Certo. Entendeu? Bom, eu vou anunciar assim. O recurso voluntário de qualidade. provido, tá certo? Eu vou anunciar assim, mas depois eu vou ver o texto direitinho e vou submeter para vocês, para sugestões, tá? Mas eu vou anunciar assim, ó, presidente, eu já voluntário. sugiro assim, RV provido pelo critério de desempate previsto no artigo 19. Tá A certo. solução do Tozelli é boa. Provido por critério de desempate e constante. RV provido pelo critério de desempate previsto no artigo. Não, aí é com você. Só mera sugestão. Tá certo, beleza, obrigado. Eu vou anunciar assim, tá certo? Recurso voluntário provido, mediante o empate na votação e aplicação do artigo 19E da Lei 10.522, certo? Então, eu vou colocar resumidamente, depois eu vou fazer um texto e vou submeter a vocês. Podemos fazer um intervalo? Sim, vamos fazer um intervalo, né? São 4h26. Deixa eu só pedir para o apoio